Aleluia, Jesus. João capítulo 6, eu estou falando esses dias sobre códigos espirituais no Evangelho de João. Já falamos do capítulo 1 ao 5 e hoje vamos falar do 6. Isso não significa que eu vou falar todos os capítulos, mas eu estou indo de acordo com a orientação do Espírito Santo. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6. Diz assim: depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Quantos estão felizes de saber que Jesus sempre sabe o que vai fazer? Amém. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de pão, de pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Você pode dizer amém, Jesus? Amém. Eu quero ainda ler com você Êxodo, rapidamente, capítulo 9, porque eu vou fazer uma conexão, e eu vou citá-la, e eu quero que você entenda de onde que eu tirei a informação que eu vou te dar. Capítulo 9, a partir do versículo 22, você vai ver que nós temos a praga da saraiva, tá? As 10 pragas que vieram sobre o Egito, e uma delas foi a praga da saraiva. Isso aqui é capítulo 9. A Páscoa vem no capítulo 12. Acontece coisa de dias depois desse acontecimento que eu vou ler agora para vocês. Acontece a Páscoa. Aí vocês já vão entender por quê, tá? Versículo 30 diz assim: todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor teu Deus. Moisés falando para Faraó. Verso 31, que é o que nos interessa, diz: e o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga, e o linho na cana. Então vamos voltar para João, que é o texto que eu vou pregar hoje. Mas eu quero começar mostrando para você esta relação entre a cevada e a Páscoa, para você entender como que a Bíblia se comunica em códigos. Por isso que eu estou falando sobre códigos espirituais no Evangelho de João. Como que a Bíblia se comunica usando códigos, tá? O que Êxodo 9 me mostra? Êxodo me mostra que a Páscoa e a cevada estão correlacionadas, porque a cevada amadurecia pouco antes da Páscoa. Tá? Quando chegava a Páscoa, os judeus já tinham que ter colhido a primícia. Hoje eu não vou pregar sobre primícia, eu estou explicando para vocês entenderem. Faz de conta que esse altar aqui é uma plantação de cevada. Como é que funcionava? Quando ia se aproximando a Páscoa, aquele campo de cevada começava a dar os primeiros sinais de amadurecimento. Então, vamos supor que essa região da bateria é o lugar onde deu o primeiro sinal de amadurecimento. Isso acontecia antes da Páscoa,
que era no dia 14 de Nissan, que era o primeiro mês do calendário religioso judaico. Esse dia, muitas vezes caía na sexta, não era sempre, mas muitas vezes caía na sexta. Eu não vou explicar por quê, porque me desviaria do assunto, mas vamos supor que era sexta-feira, quando caía o dia da Páscoa, tá? O pôr do sol da sexta-feira, o pôr do sol da quinta-feira, que já era sexta-feira para os judeus. Então, se essa área fosse a área que estava dando o primeiro sinal de amadurecimento, o que acontecia? O dono da fazenda ia lá, aquilo era marcado antes pelo sacerdote, pelos levitas do templo, o dono da terra ia lá, colhia aquela área que deu o primeiro sinal de amadurecimento, colhia aquilo, amarrava os molhos e esperava, porque imediatamente, 1 ou 2 dias depois, já seria Páscoa. Acontecia realmente na Páscoa, basicamente na Páscoa. Então eles pegavam aqueles molhos, deixavam em casa, porque sexta-feira, no pôr do sol de quinta era sexta-feira, e eles então já não podiam mais trabalhar, porque começava a celebração da Páscoa, e já emendava para o sábado, e eles então paravam tudo o que estavam fazendo para celebrar a Páscoa ao Senhor. E eles tinham sacrifício no templo, cada um levava o seu sacrifício ao Senhor, para sacrificar uma grande festa em Israel, a primeira festa celebrada em Israel na abertura do ano religioso. Muito bem, passava a sexta, passava o sábado, quando chegava no domingo, primeiro dia da semana, o indivíduo que colheu aquela parte lá, lembra que a colheita, o resto da colheita estava toda no campo ainda. Ele pegava aquela parte que ele colheu primeiro, levava no templo, entregava para o sacerdote pegava aqueles molhos, que eram vários molhos, né? Era parte de uma colheita, pegava aqueles molhos e balançava movia diante de Deus em movimentos verticais, e diz o texto coloca para mim aí Levíticos capítulo 23, do versículo 14 em diante, deixa eu conferir aqui. A partir do versículo 10. A partir do versículo 10. Levíticos capítulo 23, versículo 10 em diante. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor. O que diz em seguida? Hein, gente? O que está escrito ali depois do que eu li? Então o sacerdote movia o molho das primícias. Nesse dia, que era o primeiro dia da semana, ele movia em movimentos verticais, porque simbolizava a conexão entre céu e terra, e diz a Bíblia, para que vocês sejam aceitos. Então, os judeus acreditavam, e com razão, que era nesse momento que a vida financeira, a vida familiar, o bem-estar deles, porque lembrando que prosperidade para o judeu não é dinheiro no banco apenas. Prosperidade para o judeu é o que eles chamam de shalom, que é a prosperidade, alegria, paz e segurança. Então, eles têm prosperidade como um conjunto de coisas que Deus derrama sobre a família quando a família é fiel ao Senhor. Estão entendendo? Quem está me acompanhando, gente? Ok, para ter certeza que vocês não estão cochilando hoje, hein? Então, ele levava aquilo ali e eles consagravam. Agora, escute bem. Isso acontecia antes da Páscoa. Significa que quando chegava a Páscoa, a cevada, parte da cevada, já estava colhida. No domingo eles levavam a primícia no templo, consagravam ao Senhor, e ali, na primícia, diz assim, no dia em que moverdes o molho, tal, verso 13, a sua oferta será a sua oferta de manjares serão 2 dízimas de flor de farinha, e tal, e o verso 14, não comereis pão, nem trigo tostado, e etc. Então, eles começavam a contagem da colheita. A colheita demorava 49 dias, o resto da colheita demorava 49 dias, tá? Então, eles começavam a contar 49 dias a partir da entrega da primícia. Quando chegava no 50º dia, então era a festa de Pentecostes.
Então, quando você lê em Atos capítulo 2, dizendo, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O que o texto está dizendo? Quem conhece o Velho Testamento sabe que Lucas, que é o escritor, está dizendo o seguinte, depois de todo esse processo, cumpriu-se 50 dias, então eles estavam reunidos no cenáculo e o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Diga comigo, Deus é um Deus de protocolo. Deus segue protocolos, são protocolos divinos, não são protocolos engessantes, são protocolos divinos, tá? Então agora, vou voltar para João, que agora vai fazer sentido para você o que exatamente que esse texto está falando. Esse texto diz mais do que enxergam os olhos. A Bíblia nunca diz nada por acaso, né? Os pregadores novos, os professores de escola dominical, guardem isso no coração. Deus, a Bíblia nunca diz nada por acaso. Não tem uma só informação na Bíblia que está ali por acaso. Tudo ali tem uma razão, tá? Então, tem que ter uma razão para duas informações que eu tenho nesse texto. A primeira informação está no versículo 4, que diz, a Páscoa, a festa dos judeus estava próxima. Há uma razão para João escrever. Ele vai falar sobre a multiplicação de pães. Por que é importante os seus leitores saberem que a Páscoa estava chegando? Estava nos dias da Páscoa. Tem que ter uma razão. E a segunda informação que nós temos aqui está no versículo 9, que diz, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada. Eles faziam pão, naquela época de quê? Eles faziam pão de 3 coisas, cevada, centeio e trigo. Eram os pães que eles comiam naquela época. Na verdade, eles comiam muito mais pão de cevada do que qualquer outra coisa, porque a cevada madurava primeiro. E se você observar, coloca de novo para mim aí, Êxodo, capítulo 9, que eu quero te mostrar uma outra coisa no texto que eu acabei passando. Pode colocar o versículo... coloca o 31 e o 32, tá? Olha bem. O linho e a cevada foram feridos quando caiu a saraiva no Egito. Porque a cevada já estava na espiga, já estava pronta, já estava quase madura. E o linho na haste, próximo. Agora preste atenção. Mas o trigo e o centeio não foram feridos porque estavam cobertos. Tá? O que isso significa? Significa que quando chegava a Páscoa, tinha 2 coisas prontas para colher, o linho e a cevada. O centeio e o trigo não estavam prontos. Por quê? Porque eles amadureciam no Pentecostes. Ou seja, não pode ser coincidência que Deus tenha reservado esses elementos ou conectado esses elementos com as datas certas. Deus tem um motivo para isso. Deus cronometrou o calendário para ele funcionar de acordo com certos acontecimentos em Israel, porque eles têm cunhos proféticos. Eles nos comunicam coisas. Então, o trigo e o centeio amadureciam depois. Então, eles começavam o seu ano fazendo pão de cevada. Hoje, para nós, na nossa cultura, o pão de cevada nem é gostoso. Alguém gosta de pão de cevada aqui? Eu comi pão de cevada uma vez, não gostei. Pão de centeio também eu não gosto. Eu gosto de pão de trigo, não é? Nós gostamos de trigo. Mas é a nossa cultura. Na cultura de Israel, não vou dizer até hoje, mas nos tempos antigos, a cevada era um cereal, um produto extremamente importante. Então, o texto diz para mim que, número 1, estava perto da Páscoa, número 2, parte da cevada já tinha sido colhida, se não toda, pelo menos parte da cevada já tinha sido colhida, porque tinha gente ali no meio da multidão com pão de cevada pronto. Tinha pão assado de cevada. Então alguém já tinha colhido a cevada, alguém já tinha feito pão de cevada, e Jesus usa aquele pão de cevada para fazer o milagre. Agora, a minha pergunta é o seguinte, onde é que está o código, pastor, desse negócio? Então eu te faço uma pergunta. Se nada na Bíblia está escrito por acaso, será que Jesus faz alguma coisa por acaso? Será que Jesus fez alguma coisa ao longo do seu ministério por acaso?
Ou você é como eu que acredita que Jesus teve um motivo específico para cada coisa que ele fez? Você crê nisso? Amém. Principalmente Jesus sabendo que tinha alguém escrevendo aquelas coisas. Que alguns anos depois eles iam escrever aquilo. E que aquilo passaria a ser inspirado pelo Espírito. E que milhões e milhões de pessoas ao longo dos anos estariam lendo aquelas coisas como inspiração divina. Então Jesus calculava todas as suas ações, tudo o que ele fazia tinha um propósito. E há uma pista no texto, quando ele diz que no versículo 6, versículos 5 e 6... diz que Jesus, pastor Diego pregou um pouco sobre isso ontem, né? Mas ele foi em outra direção. Jesus chegou para um dos seus discípulos, chamado Filipe, e falou assim, olha, dá de comer para esse povo. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Senhor, despede esse povo que está atrás de nós aí, porque vai anoitecer, esse povo deve estar com fome. Deixa que eles vão procurar comida pelas vilas. Em outras palavras, o que eles estavam dizendo para Jesus era, Senhor, tira essa bomba da sua mão. Está aí essa multidão de gente, homens, fora mulheres e crianças. Por esse tanto de menina que tinha aqui, menino, o texto diz 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então você imagina o tamanho dessa multidão. Não podia ser menor do que 10.000. Não podia. Porque, no mínimo, mais 5.000 entre as mulheres e crianças, no mínimo. Na verdade, alguns chegam a falar aí em 15.000, 18.000, mas eu vou ficar mais conservador. Vamos dizer que se fosse em torno de 10.000 pessoas. 10.000, gente. 10.000 no deserto, debaixo do sol. Não tinha lugar para sentar direito, não tinha água para beber, não tinha comida. O que os discípulos viram? Viram aquilo como um problema. Senhor, o que o senhor acha de tirar essa bomba das nossas mãos? Essas 10.000 pessoas no deserto aí sem ter o que comer, daqui a pouco vai anoitecer. O que o senhor acha de mandar esse povo se virar aí pelas vilas? Aí Jesus vira e fala assim, não, dá vocês de comer. Dá vocês de comer, porque ele faz uma pergunta, diz, onde compraremos pão para estes comerem? Aí o verso 6 diz assim, mas ele dizia isso para o experimentar. Ou seja, ele o estava testando. Alô? Escute bem o que eu vou te dizer. Deus gosta de testar, não é para ele saber, porque olha o que diz o texto, mas dizia isso para o experimentar, porque ele já sabia o que ia fazer. Ei, Jesus! Ele já sabia! Mas ele está testando então quem? Ele está testando Filipe. Ele está testando Filipe, porque ele queria que Filipe aprendesse uma lição, assim como os demais discípulos apóstolos aprendessem também uma lição com aquele milagre que estava, ou com aquele acontecimento extraordinário que estava por desenrolar diante dos olhos deles. E eu concordo com o pastor Diego ontem, quando disse que o milagre não aconteceu na mão de Jesus. Jesus consagrou o pão e deu para eles. O milagre aconteceu à medida em que eles partiam. À medida em que eles davam para as pessoas o que comer, então o milagre começou a acontecer, portanto, na mão deles. E não na mão de Jesus. Ou seja, o negócio de Jesus não é monopolizar o negócio. Não, deixa eu fazer esse milagre aqui, porque eu sou o bambambam da história, eu quero que fique claro depois que multiplicou na minha mão. Não, o texto não diz que multiplicou na mão dele. Diz que ele levantou o peixe, consagrou o Senhor e entregou na mão dos discípulos, para os discípulos terem a experiência de ver aquilo multiplicando na sua mão. Eu não sei como que se dava, se arrancava um pedaço e nascia outro na mesma hora. Eu não sei se à medida que eles iam arrancando, o pedaço que sobrava ia crescendo. Eu não sei. O que eu sei é que eles arrancaram pedaços sem fim e aquele pão não acabava. Então só por aí você vê que é um milagre sobrenatural. Quando você tem certos recursos que você sabe que aquele recurso não é suficiente e você chega ao final do ano, chega bem, Deus te abençoou, está tudo bem, tudo caminhando, você jurava que você não ia passar da metade do ano, e você chega no final do ano, está tudo sob controle, Deus te abençoou, a coisa multiplicou na sua mão e você nem viu. Estou falando com alguém nesta manhã? Quantas vezes Jesus multiplicou o pagamento, o salário, o dinheiro, a comida na sua casa, na sua mão e você nem viu?
essa pandemia mesmo. O que aconteceu nessa pandemia, hein? Ei, Jesus, quanto milagre que nós ouvimos, quanta história extraordinária que nós ouvimos de Deus operando, trabalhando nas casas, fazendo coisas tremendas, provendo para as pessoas. Pessoas que ficaram aí 3 meses sem trabalhar, no final o aluguel estava pago, tinha comida para comer, tudo voltou ao normal, estava tudo bem e as pessoas não sabem de onde a coisa veio direito. Porque Jesus fez multiplicar aquilo na nossa mão. Amém ou não, Jesus? Ou seja, é uma loucura quando eu decido não viver na dependência de Jesus. Porque, irmãos, como é que eu vou explicar isso para você? Os recursos de Deus são ilimitados. Mas a nossa mente não consegue compreender isso. A nossa mente, ela foi criada para ser limitada, para ser finita, em termos de raciocínio. Então a gente fala, Deus é ilimitado, mas a gente não consegue compreender. Como que pode alguém ser ilimitado? Por isso que a Bíblia diz, sem fé é mais ou menos difícil agradar a Deus. É impossível. Se você não crer, você não vai conseguir agradá-lo. Porque você não vai conseguir compreendê-lo na sua inteireza. Você precisa crer nele. Acreditar que o que a Bíblia diz a respeito dele é verdade. E não abrir mão dessa crença. Porque flui tanta vida de Deus, flui tantos recursos, tanta maravilha, tanta energia, tanta coisa boa flui de Deus. E aquilo flui para sempre. Fluía há 300 bilhões de anos atrás, continua fluindo hoje. Daqui a 50 trilhões vai continuar fluindo a mesma coisa, porque Deus é ilimitado. Você pode dizer amém, Jesus? Aí Jesus o estava testando. Será que Jesus não está, às vezes, nos testando em certas coisas? Já parou para pensar que tem certas coisas que são testes? Às vezes Jesus está tentando nos fazer ver, porque ele não precisa nos testar para ele ficar sabendo. Ele nos testa para que nós fiquemos sabendo. Tem certas coisas que são testes. Ele às vezes nos permite passar por certas situações, porque ele quer mostrar para nós em que grau estamos. Você acha que a professora na escola, ela aplica o teste para o aluno porque ela precisa saber da resposta? Sim ou não? Por que ela aplica o teste? Porque ela quer que o aluno saiba se ele sabe a resposta. O teste é para você descobrir em que nível você está. Acabei de te dar uma informação poderosa. Ele faz você passar pela situação, pela prova, pelo teste, porque ele quer que você saiba. Opa, eu passei nesse teste aqui raspando, meu Deus, que aperto. Então eu achei que eu estava mais maduro. Eu achei que eu estava mais pronto. Eu achei que a minha fé era maior. Então eu acabei de descobrir em que nível real eu estou. Por causa do teste. Por causa daquela prova. Então talvez, Felipe, meu filho, tem uma mensagem que eu preguei numa escola bíblica de obreiro há um tempo atrás, lá em Walpole, inclusive, falando sobre isso, mostrando algumas coisas sobre Felipe. Felipe era um discípulo um pouco diferente dos demais, porque parece que ele não aparece tanto, porque você ouve falar mais em Pedro, Tiago e João, mas Felipe está por todo o evangelho. Felipe está enfiado em todas. Todas. Quando você para pesquisar Felipe, você descobre que Felipe está em todas. Que ele aparece mais do que a gente imagina, mas de forma meio que sorrateira, não tão gritante como Pedro, Tiago e João, mas Felipe está em todas. Todas. Felipe foi apóstolo, Felipe foi diácono, Felipe foi evangelista e Felipe era profeta. Pelo menos essas 4 funções estão claras, tanto nos evangelhos quanto no livro de Atos, a respeito de Felipe. Então, Felipe era aquele indivíduo que precisava realmente passar por certos testes, porque o plano que Jesus tinha com ele era muito vasto. Precisava de um apóstolo, estava lá Felipe. Precisamos de 7 diáconos. E tem que ser, hoje em dia, a maioria das igrejas desprezam os diáconos, né? Porque criaram uma escadinha ministerial. Então o diácono é lá embaixo na escadinha ministerial
e ele só aceita ser diácono porque ele está almejando o próximo degrau. Mas na Bíblia não é assim. A Bíblia diz que os diáconos eram homens confiáveis, pais de família, cheios do Espírito Santo, escolhidos e separados para aquele propósito. Ou seja, é um chamado divino. Aí, precisando de 7 diáconos, fulano, e Filipe, está lá Filipe no meio. Precisamos de um evangelista, Ciclano e Filipe, está lá Filipe no meio. Jesus tinha um plano diferente com Filipe, diferente do plano que ele tinha com os outros. Então ele estava provocando Filipe para dar resposta. Jesus sabia que Filipe não tinha resposta? Sabia, porque a Bíblia diz que Jesus sabia o que ia fazer. Ou seja, meu filho, Jesus, você está colhendo milho, Jesus já está comendo a pamonha há tempo. Há tempo. Aí o texto fala, ele perguntou só para testá-lo, porque ele já sabia o que ia fazer. Diga comigo, Jesus. Ih, você está muito desanimadinho hoje, é por causa do culto de ontem? Diga, Jesus já sabe tudo o que vai fazer comigo. Ele já sabe, gente. Jesus já sabe, amém ou não? Jesus já sabe aonde eu vou estar, hoje é 27. Jesus já sabe aonde eu vou estar 27 de setembro de 2021. Ele sabe se eu vou estar aqui nesse púlpito, se eu vou estar num púlpito, num templo novo, se eu vou estar pregando em algum lugar, se eu vou estar de férias no Havaí. Ele sabe de tudo. Ele já está sabendo. Ele sabe. Tem nada de surpresa para Jesus. Confia nele, confia nele, confia nele. Aí Filipe respondeu, Senhor, senhor desculpa, mas nem 200 denários, que aqui está dinheiro, porque a palavra dinheiro vem da palavra denário, né? Palavra denário, palavra romana, denarion. Dessa palavra vem a palavra dinheiro, a nossa palavra dinheiro. Mas a palavra aqui era denário, era uma moedinha que na época valia 1 dia de salário de um trabalhador. Tá? E eu até fiz uma pesquisa para ver mais ou menos quanto que valia, mas a discordância é muito grande. Uns dizem que se era 1 dia de salário, então valia aí mais ou menos em torno de $100, né? 1 dia de trabalho mais ou menos. Mas outros dizem que não, porque a realidade social na época era muito diferente da de hoje. E, portanto, 1 dia de trabalho naquela época equivalia a coisa de $3, $4 hoje. Então, há uma discrepância muito grande entre os linguistas para dar um valor real ao denário. Então, eu resolvi fazer uma média, tá? Fazer uma média. Vamos pegar que sejam $10. $10, o valor de um denário. Ainda assim, nós estamos falando de R$2 mil, não é isso? Vezes 200, reais. Dólares. 200 vezes 10, $2.000. Então, você imagina, para você calcular o tamanho, mais ou menos, da multidão, olha o que Filipe está dizendo. Senhor, nem $2.000 de pão. Pão. Você vai na padaria ali, você compra 4 pães de sal daquele desse tamanho assim, 4 pães por $1. Pensa agora. E Filipe está dizendo, se o cálculo tiver mais ou menos coerente, ele está dizendo, nem $2.000 de pão daria para alimentar essa multidão. Então tinha que realmente ser muita gente. Muita gente. E eu estou sendo conservador, pegando aí $10 como referência. Agora, aqui vai, porque o que eu quero, nesta manhã, a lição que eu quero deixar no seu coração é esta, que eu não dei um tema para esta mensagem. Mas, se eu for dar um tema para o que eu estou pregando, o tema seria o seguinte, o segredo é priorizar a Deus. Diga comigo, o segredo para tudo é priorizar a Deus. Então, aqui vai. Coloca para mim de novo Levíticos 23, por favor. Levítico 23. Pode colocar a partir do verso 12. Aleluia, Jesus. Alguém está aprendendo alguma coisa nesta manhã?
Olha bem. Então eu já lancei um fundamento bem bacana. Pode colocar o verso 14. Eu já lancei para vocês um fundamento bem bacana para vocês entenderem agora o que nós vamos ler. Por isso que eu falei tudo que eu falei no começo, para vocês entenderem agora isso, tá? Levítico capítulo 23, versículo 14. Diz: e não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações em todas as vossas habitações. Diga, estatuto perpétuo. Então, olha a regra. A regra é o seguinte: quando chegar a Páscoa, vocês vão primeiro colher os molhos da primícia, vocês vão trazê-lo ao sacerdócio, que aquilo pertencia a Deus, e Deus o dava ao sacerdote. E o texto diz: então vocês vão celebrar a Páscoa, vocês vão celebrar os pães asmos, e quando vocês entregarem a primícia, então vocês podem voltar lá e colher o resto do campo. Tá? Aí Deus, sabendo que o ser humano é cheio de traquinagem, sabendo que eu e você somos difíceis de lidar, que a nossa índole é má, que a gente tem a tendência de desobedecer. Jesus, sabendo disso, o que ele fez? Ele falou: by the way, enquanto vocês não trouxerem a oferta de primícia, vocês estão proibidos de fazer pão em casa. Ou pelo menos de comer. É uma inferência justa. Se é proibido comer, para que vai fazer? É uma inferência justa. Verso 14. 14. Não comereis pão até o dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Qual era a regra então, irmãos? A regra era o seguinte: o segredo para vocês viverem bem e prosperarem é priorizar a Deus. Estão me entendendo? Hoje eu não estou pregando sobre primícia, então tira o foco da primícia. E preste atenção no que eu estou dizendo. A regra ali está dizendo o seguinte: priorize a Deus, que é colhendo lá a primícia, trazendo para o Senhor. Entregou, entregou. Priorizou a Deus? Priorizou. Então agora vocês estão livres. Pode ir para casa, pode colher o resto da colheita, pode fazer pão, pode celebrar, pode fazer o que você quiser. Inclusive a colheita em Israel era chamada de festa. A festa da colheita, que era uma festa. Os campos se conectavam, as fazendas se conectavam, então as pessoas compartilhavam, inclusive, a colheita. Então, um fazendeiro aqui, o grupo daqui, com o grupo dali, o grupo daqui, o grupo... todo mundo colhendo, quando no final da tarde reunia todo mundo. Lembra do livro de Ruth? A história do livro de Ruth é essa, a história da colheita. E aí reúne todo mundo, celebra, conversa, e come, bate papo. Era uma festa, festa da colheita. Foi numa festa dessa que Ruth se deu bem, porque ela, como estrangeira, ela tinha direito de colher do chão que caía. Também era lei. O estrangeiro entrava na fazenda, quando começava a colheita, e o estrangeiro não podia tocar nos pés, não podia pegar nada do pé, mas tudo que caía no chão eles podiam colher para eles. Eles pegavam com terra, com tudo, e chegavam em casa, separava, peneirava, aquilo era direito do estrangeiro pobre que não tinha o que comer. E Ruth foi numa dessas, para poder colher, para sobreviver, porque só estava ela e Ofra, e elas foram para poder... Aquilo ali era um plano de sobrevivência. Naquela brincadeira, Boaz se apaixona pela guria, e aí o que deu? Casaram, e a menina se tornou rica, fazendeira, bisavó de Davi. Estão entendendo como é que as coisas de Deus são tão perfeitas, e elas funcionam igualzinho em reloginho suíço, tudo certinho no tempo de Deus. Então, qual é o foco do que eu estou pregando? O foco é priorização divina. Quando você prioriza você, oh meu Deus, como eu quero que você ouça isso, Jesus. Quando você prioriza você, você está se perdendo. É o contrário. Não, comigo vai ficar tudo bem, porque é tudo comigo, para mim, de mim, migo.
Igo, eu, para mim, meu, tudo é comigo. Então, vai estar tudo sempre bem comigo, porque sempre eu em primeiro lugar e em segundo lugar eu também. Aí você pensa que você vai ficar muito bem, porque você vai passar a vida inteira se priorizando. Lê do engano. A Bíblia diz, gente, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. As coisas que Jesus cita todas lá atrás, que é praticamente tudo que tem a ver com a vida. Jesus diz, busque primeiro o reino de Deus e essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, não estejais ansiosos com o dia de amanhã, com o que é a vez de colher, com o que é a vez de comer, porque olha os pássaros, eles nunca plantaram, nunca colheram, mas o Pai Celestial não deixa nenhum deles morrer de fome. Olha o lírio do campo, que não tecem, não fiam, não costuram, não tem máquina de coser em casa, não sabe na marcha, mas nem Salomão se vestiu como um deles. O que a Bíblia está me ensinando tão blatantly, tão descaradamente, tão abertamente? A Bíblia está me dizendo o seguinte, ei, há um segredo no reino de Deus. Se você priorizar a Deus, Ele priorizará você. E tudo ficará bem. Agora, se você priorizar você, Deus não vai te priorizar e tudo acabará mal. Quem está entendendo? É um princípio bíblico. E eu poderia continuar aqui citando textos e textos, para você entender que é um princípio bíblico. Lembra que ontem o pastor Diego disse uma coisa? Ele disse assim, eu tenho certeza que aquele rapaz não era o único que tinha pão com ele lá. Lembra disso? Eu concordo com ele, talvez por motivos diferentes, mas eu concordo. Qual é o meu motivo? O meu motivo é o seguinte. Verso 14, deixa o texto aqui na tela, por favor. Levítico 23, 14. O princípio era, no texto aqui era Páscoa e o pão era cevada. Aí já está coincidência demais, porque a cevada era colhida na Páscoa e a cevada era o objeto da primícia, porque primícia é um instrumento de priorização divina. Quando você pega uma primícia e você entrega para o Senhor, o que você está fazendo? Você está negando-se a si mesmo e você está priorizando o princípio divino. Porque cá para nós, você pega $200, 300, $1.000, seja lá o que for, que você pode fazer tanta coisa com ele, e você pega aquilo e você dá para Deus, porque é primícia, o que você está fazendo? Você está negando a si mesmo. Você está deixando de comprar alguma coisa para você, você está deixando de investir na sua casa, você está deixando de investir em si mesmo, você está deixando de comprar um pano de saco bacana como esse. Você está negando-se a si mesmo. Estão entendendo, gente? E aí o texto está dizendo exatamente isso. Está dizendo o seguinte, olha, você não coma pão enquanto você não priorizar a Deus. Então você imagina, algumas pessoas moravam perto do templo, outras moravam longe. Tá? Os que moravam longe tinham a tendência de ser lenientes, de deixa para lá, depois eu levo, porque no dia após ao sábado, volta no versículo 10 para mim rapidamente, e vai me acompanhando rápido, tá, por favor. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. Olha bem, no dia seguinte ao sábado. Ou seja, no domingo, as primícias tinham que estar todas no templo para o sacerdote mover. E aí ele explica, passa. No dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem defeito, de 1 ano, vai para o 14, para o 13. E a sua oferta de alimento será de 2 dízimos de flor de farinha, porque parte da cevada já estava colhida, amassada com azeite para oferta queimada. Em cheiro suave ao Senhor, e a sua libação será de vinho 1/4 de um rim. Aí diz, então não comereis pão, nem trigo tostado, até trazer. Portanto,
Uma das mensagens que eu vou pregar aqui depois, quando eu estiver falando sobre primícias, é sobre a história de Elias do Querite. Mas eu já vou dar aqui um spoiler, né? Vou dar um spoiler aqui. Elias do Querite, ele era alimentado por corvos. E os corvos traziam para ele 2 vezes por dia carne e pão. Ora, corvo não é tão esperto quanto o Zé Carlos, que faz bolo, pão, essa coisa toda. Corvo não sabe fazer pão. Ou sabe? Aonde que aqueles corvos estavam arranjando aquele pão? Estavam pegando nas casas. Por que que os corvos... Por que que Deus estava mandando os corvos na casa dos judeus roubar os pães? Por quê? Se na Bíblia nada é por acaso. Pastor, não sei o que está acontecendo lá em casa, pastor. Pastor, eu acho que o diabo está furioso comigo. Pastor, some tudo lá de casa. A despensa fica vazia, pastor. Pastor, o dinheiro entra lá em casa e desaparece. Pastor, parece um saquetel furado. Pastor, não sei o que está acontecendo. Pastor, ora porque tem alguma coisa errada. Não tem oração que conserte isso. Só tem uma coisa que conserta isto. Fidelidade. O que conserta isso é fidelidade. Porque é um princípio divino. Sabe por que os corvos iam lá roubar? Porque o povo estava desviado de Deus. Lembra que Acabe estava no poder, Jezabel, o povo estava adorando a Baal. Ora, se o povo estava adorando a Baal, não precisa ser cientista de foguete para saber que eles não estavam entregando primícia para Deus, ou estavam? Se eles estavam adorando Baal, eles estavam entregando a primícia para Deus? Não! Então, se eles não estavam entregando primícia para Deus e tinha pão de cevada em casa para os corvos roubarem, significa que eles estavam traindo Deus. Porque a ordem é: não comam pão se vocês não trouxerem a oferta do Senhor. Ou seja, não comam pão se vocês não priorizarem o Senhor. Diga prioridade. Esse lado aqui, prioridade. Prioridade, gente. Isso precisa entrar na nossa cabeça. Prioridade. Pastor, ótimo, mas o que isso tem a ver com João, pastor? Tem tudo a ver com João. Porque o texto diz que era Páscoa e o pão era de cevada. Aí quando André chega e fala: Senhor, by the way, tem um menino aqui e ele tem 5 pães de cevada. Olha como que isso não é realmente coincidência, não pode ser coincidência. Puder colocar para mim rapidinho aqui, coloca 1 Reis, espera um pouquinho que eu acabei não anotando aqui. 1 Reis alguma coisa, eu vou te dar o texto agora, acho que é 4. 1 Reis, 2 Reis 4. 2 Reis 4, 42. 2 Reis 4, 42. E um homem veio de Baal Salissa e trouxe ao homem de Deus pães. E um homem veio de Baal Salissa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada, espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Isso é Eliseu. Próximo. Porém, seu servo disse: como hei de pôr isto diante de 100 homens? E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhe os pôs diante, e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Será coincidência que toda vez que um pão é multiplicado na Bíblia, ele é de cevada? Claro que não. Ele é de cevada porque ele é um pão que revela pacto. Esse pão revela pacto. Ele é um elemento bíblico usado por Deus para revelar o grau de pacto que você tem com Ele. Mais ou menos o seguinte:
esse menino, que tinha 5 pães de cevada, a regra é o seguinte: não comam pão enquanto não trouxer a oferta de primícia ao Senhor. Ou seja, não comam pão enquanto não priorizarem a Deus. Se aquele menino estivesse lá com aqueles 5 pães de cevada, sem que a família dele tivesse antes priorizado a Deus, entregue a Deus a primícia, você acha que Jesus multiplicaria aquele pão? Para invalidar o seu próprio conserto? Sim ou não? Não. Portanto, pastor, entendi. Ou seja, o pão não foi multiplicado por acaso, pastor? Não. O pão foi multiplicado porque aquele pão estava debaixo de uma aliança. Havia uma aliança. Por isso que o pão foi multiplicado. Portanto, não adianta, sabe, aquela choradeira: Senhor, Senhor, tem misericórdia. Senhor, eu preciso pagar o aluguel esse mês. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Senhor, faça isso, faça aquilo. Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor. Não adianta a choradeira se não há pacto. Estou falando com alguém hoje aqui, gente? Não adianta o choro se não há pacto. Mas se houver pacto, meu filho, se houver pacto, basta você dizer: Senhor, deu um problema aí, veio uma pandemia aí, veio umas coisas, Senhor, deu uma zebra aqui, Senhor, por favor, supre o meu mês, tá bom? Aí o Senhor diz lá em cima: dá uma checada aí, como é que está o pacto? Está tudo certo, Senhor, fica tranquilo, fica despreocupado, I got you covered. Irmãos, pensem comigo, como seria se a igreja entendesse isso que eu estou dizendo agora, essa mensagem simples que eu estou pregando nesta manhã. Como seria se a igreja do Senhor, espalhada por esta nação, espalhada pelo mundo, entendesse isso que eu estou dizendo? O que acontece quando Deus é a sua prioridade, da sua casa? Prioridade absoluta. Você sacrifica o que for, menos Ele. Amém, aleluia. Imagina quanto milagre de multiplicação nós teremos por aí. E são milagres, 5 pãezinhos. O indivíduo tem uma história, né? Deve ser piada, eu imagino que seja piada, né? Que o rapaz pregava numa cidade onde tinha um coronel muito bravo. Ele era muito, muito bravo. E ele não gostava de exageros, né? Então, toda vez que o indivíduo estava pregando lá, que ele achava que era exagero, ele raspava a garganta, ele fazia... Aí, um dia tinha um rapaz novo pregando na igreja, né? Aí o rapaz pegou e falou assim: olha, contando a história de Jonas, e falou que o peixe havia engolido Jonas inteiro, depois cuspiu Jonas vivo. Aí o coronel fez... Mas ele não entendeu, ele era novo na cidade. Terminou o culto, chamaram o rapaz e falaram: pelo amor de Deus, quando aquele coronel raspar a garganta, é porque ele não gostou, ele não gosta de exagero. E já teve caso ele dele mandar matar a pessoa. Você, pelo amor de Deus, evita exagero. Aí no domingo seguinte ele estava pregando sobre a multiplicação dos pães. Falando que Jesus alimentou 5.000, fora mulheres e crianças, com 5 pães de cevada. Aí o coronel... mas cada pão também tinha 8 metros, né, irmãos? Ou seja, para amenizar o milagre, não! Eram pãezinhos mesmo, que ele fez crescer. Escute bem. Você sabe o poder do fermento, né? Os fazedores de pão e bolo aí sabem o poder do fermento, é ou não é? O fermento pega uma massinha desse tamanho e faz ela ficar desse tamanho, é ou não é? É o poder do fermento. Agora imagine o poder do fermento de Jesus, que pega 5 pãezinhos redondos desse tamanho de cevada e faz aquilo crescer e se tornar alimento para 10.000 pessoas.
Pastor, como é que eu levo esse fermento de Jesus lá para casa? Pactuando-se com Deus. Tenha um pacto, você precisa estar aliançado com Deus. O que é aliança, irmãos? O que é aliança? Aliança é o símbolo de um pacto que não se quebra. Estou aliançado com essa mulher aqui, ela não se livra de mim de jeito nenhum. Só morto. Acabou. Vai ter que cuidar de mim, velhinho, não vai ter jeito, nós estamos aliançados. Vocês também, não adianta rir não, vocês todos. Vocês não escapam não. Aliançaram, acabou. Meu Deus, coloque-se de pé nesta manhã. Jesus! O poder extraordinário do priorizar a Deus. O que acontece na vida de uma pessoa, numa família? Quando essa pessoa coloca Deus em primeiro lugar. E isso não é só em questões financeiras, não estou pregando sobre isso hoje. Faz um shift na sua mente aí, é em todas as áreas. Quando você abre a boca para falar coisas, você está preocupado em agradar quem em primeiro lugar? Quando palavras saem da sua boca, quem é que você está tentando honrar em primeiro lugar? Quando amanhece o seu dia, que você abre o olho, qual é a primeira pessoa que você honra? Quando encerra o seu dia e você vai dormir, qual é a última pessoa do seu dia que você honra? Quando acontece uma situação qualquer, uma dificuldade, uma tragédia, quem é que você honra primeiro? Entendeu? São essas coisas que faz uma grande diferença entre pessoas e pessoas. Por que algumas pessoas são tão abençoadas? Por que algumas pessoas são tão cheias de Deus? Elas falam, Deus está lá. Ela age, Deus está lá. Ela planeja, Deus está lá. Por quê? Já que Ele ama igualmente a todos. É porque algumas estão aliançadas com Ele, outras não. Algumas pessoas só sugam de Deus, só tiram de Deus. Mas aqueles que estão aliançados experimentam coisas grandiosas da parte dele. Meu amado é o mais. Meu amado